Bem, agora sim. Ai, não, gente. Bem, então vamos iniciar nossa aula com a parte de morte celular. Então já tínhamos visto primeiro a célula, os processos de diferenciação, né, dessa célula que acontece, como são esses processos de adaptação, essa adaptação que gera aquelas mudanças na célula, né, que tínhamos visto, hipertrofia, hipotrofia, metaplasia, displasia. Depois disso, a gente passou a entender o quê? Já os processos de lesão celular, basicamente, né? Se esse processo de adaptação não dava certo, ele ia entrar a quê? A uma lesão, que ela podia ser lesão reversível ou irreversível. E a gente estudou quais são as diferenças a nível bioquímico. A gente focou bastante na parte bioquímica. Agora, nessa, vem o quê? A morte celular. A gente vai botar alguns exemplos do que nós vimos na parte bioquímica da lesão, para vocês entenderem como isso se aplica também em algumas doenças, em algumas sintomatologias, tá? Então, no primeiro, vamos entrar com um tipo específico no caso de degenerações provocadas por lesão, como é o caso, vocês estão observando, de degeneração hidrópica ou edema celular, aquele clássico edema, né, que você pode. Mas ele também é chamado de degeneração hidrópica. Hidro porque é água, né? No caso, que está acontecendo. Aí, lembra que a gente tinha observado, no caso, que uma célula normal, ela tem a cor do seu citoplasma, no caso é rosinha, bem bonitinho, né? E quando entra água, ela começa a ficar quê? Toda esbranquiçada, ela começa a entrar bastante líquido que torna, no caso, torna ela... Está tudo... Ai, o que aconteceu? Vocês estão observando tudo bem na tela? Não tem nada na frente, não? De vocês? Não, né? Tá tudo bem, né? Tá, ok. Obrigado. Aí, basicamente, né, como eu falo, o primeiro conceito que está em amarelo é somente acúmulo de água, no caso, né? Que torna essa aparência pálida. E isso torna o crescimento dessa célula através do aumento dessa membrana plasmática que ela tem. Isso geralmente por causa do que? Do aumento de volume de água. E também lembra que tínhamos visto quando tinha a diminuição de ATP, o que acontecia na célula? Entrava água, entrava sódio, saía potássio. Esses são os mecanismos que provocam esse aumento dessa célula. E assim também, isso dava um problema no quê? Na membrana plasmática. E assim, no caso, né, provocava o que a gente pode ver um exemplo claro que acontece, é a hipóxia. Sabe, estado de hipóxia, né, que tinha visto falta de oxigênio, no caso, né? Um estado de choque. Aí está acontecendo o quê? Que nossas células, elas estão tendo um edema, está provocando um edema. Imagina, todo um vasoespasmo, de um ataque cerebral. Geralmente, pacientes que têm cirurgias, no caso no cérebro, quando vai fazer a clipagem de um aneurisma, às vezes acontece uma reação colateral, tem um vasoespasmo, e isso provoca um quê? Um fechamento desse vaso, e aí vem todo um edema. E por quê? Por causa da falta de oxigênio, né? No caso de falta de formação de ATP, leva a esse edema celular, né? Que aí é mais complicado no caso de um paciente neurológico, né? Que vai ter que ter toda uma sequência de passos para tentar diminuir esse edema, no caso. Então, esse é um caso provocado pelo edema celular na célula. Se é qualquer tipo de acidente que aconteça. Deu para entender essa parte, gente? Aqui na figura, estamos observando que histologicamente, isso aqui é o quê? Fígado. Todo é fígado. Aqui na figura B, estamos observando enquanto em 10x, 10x, né, no caso, observamos o quê? Se você de cara, você observa, no caso, o tecido do fígado, né, no caso aqui o centro lobular, né, que é característico, já que o tecido do fígado, ele se constitui, parece como em blocos de hexágonos, como pode observar aqui, que está totalmente, tem umas áreas esbranquiçadas, umas regiões esbranquiçadas, e outras que não. Se a gente pega essa região esbranquiçada e a gente coloca para quanto? A 60x, né? A 6 vezes mais, né? O que normalmente era aqui, na figura A, podemos observar o quê? As células, o que seria aqui? Os hepatócitos, mostrando basicamente o quê?
inchaço. Inchaço celular por causa do edema, por causa da entrada de água, a entrada de sódio e a saída de potássio. Assim mesmo também cálcio, também, viu, gente? Lembra, a gente falou do cálcio intracelular. Então, o que mais? E também tem o quê? Acúmulos de substâncias, que depois no próximo que a gente vai falar, que normalmente a gente pode chamar de lipídios, que a gente vai ver o que acontece dentro da célula. Então, pensa, essa célula está em processo de lesão reversível, tá? Então, isso seria o quê? Uma degeneração hidrópica ou edema celular clássico, que está presente em qualquer tipo de situação que tenha falta de oxigênio na célula, no órgão, no tecido. Na próxima que vamos observar é a degeneração gordurosa, que é aquela conhecida como esteatose hepática, ou mais conhecida como gordura no fígado. Normalmente, até uns 60 anos atrás, até mais, se eu não me engano, a gente perguntava, nossa, quem será que tem gordura no fígado? Hoje já é mais difícil, quem que não tem? Porque com o avanço, né, no caso da dieta provocada em base a produtos alimentícios, né, provocados pela indústria, eu tenho levado muitas vezes aqui tem estudos mostrando que tem aumentado o número de pessoas com fígado graxo ou esteatose hepática. E isso por quê? Um acúmulo, né? Toda degeneração geralmente é caracterizado por um acúmulo anormal, nesse caso, de lipídios presentes no interior das células, no caso, parenquimatoses. A gente fala parênquima, né? É um conjunto de tecidos, mas podemos falar agora de esteatose hepática, é básica e exclusivamente no fígado. E isso é mais que tudo, por quê? Por problemas no metabolismo dos lipídios. No metabolismo dos lipídios. Aí tem quando você vai fazer o perfil bioquímico para ver, observar os lipídios, aí vão avaliar o quê? Triglicerídeos. Lembra que a gente tinha falado nos tipos, os mecanismos de lesão celular, tinha aquele que afetava proteínas, e algumas dessas proteínas eram as encarregadas de se ligarem a lipídios, né, para eliminarem esses lipídios. Então, se quebravam essas proteínas, que a gente vai falar daqui a pouco, elas tinham o quê? Tinha o problema de ter depósitos, acúmulos de proteínas, no caso. Mas isso também pode ser provocado por várias coisas. Uma delas é o quê? O álcool, né? Que vai levar... São 5 estágios de esteatose hepática, o 5º estágio é a cirrose, tá? Então, aí estamos observando que o álcool vai provocar, no caso, oxidação de ácidos graxos e proteínas. E a provocar isso, vai ter aumento de lipídios na célula, que eles têm que ser eliminados. Outra das causas também, gente, é o quê? O CCL4, que é aquele, a gente fala clorofórmio. Sabe aquele quando você vai, no caso, até que parece, como formol, também, eles também provocam, no caso, essas degenerações gordurosas. E por quê? Pela diminuição na síntese de apolipoproteínas. E no caso dessas apolipoproteínas, né, são componentes proteicos que conformam muitas enzimas. Então, essas apolipoproteínas conformam muitas enzimas. Assim também está envolvida com que? Com ferritinas, está envolvida também com lipoproteínas. Lembra que tinham falado que proteína vai se ligar com lipídios. Então, você pensa, se você atacar isso, aí vai gerar esse problema. Outro que é a anóxia, a hipóxia, já tínhamos falado, né? Inibe a oxidação de gordura. Desnutrição também pode causar, no caso, essa degeneração gordurosa, já que tem mobilização de ácidos graxos dos tecidos, já que ele vai ser o quê? Se você está desnutrido, você não tem ATP, você não tem nada de energia. Então, o corpo vai começar a pegar tudo que tiver em reserva, né? Glicogênio, se acabou o glicogênio, aí vai pegar ácidos graxos dos tecidos. E aí esse que dá o problema grande, no caso. Observamos aqui na figura, esse aqui é um corte transversal do fígado.
ele está vermelho não é, gente, por causa de que estava, né, tinha um derrame, um sangue, não, uma hemorragia, não. Ela é porque esse fígado aqui, ele foi submetido a uma coloração de Sudã. Essa coloração evidencia o quê? A presença de focos de gordura. Se vocês podem observar aqui na figura, eles têm traços, têm áreas esbranquiçadas, algumas mais do que outras, como estou mostrando aqui. Se você vê na figura maior, né, do fígado, você pode ver também. A gente está observando uma parte dela daqui, sabe? No seu canto superior esquerdo tem a imagem dela total. E daí, se você pode observar um pouco, você vai ver áreas esbranquiçadas. A gente pegou essa região e estamos observando aqui em maior aumento. E você pode observar que essas áreas esbranquiçadas, elas têm que bastante de célula gordurosa, degeneração, no caso gordurosa, esteatose hepática presente. Ah, professor, mas não daria para ver se fosse um fígado normal? Sim, mais ou menos. Melhor é observar com essa técnica mais específica no caso, né? Na patologia, né? Quando a gente trabalha nessa parte de histologia, a gente trabalha bastante com esse tipo de colorações que ajudam na visualização de gordura, porque essa coloração se liga aqui a proteína, desculpa, lipídios, e a gente pode observar ela normalmente. Aqui só mostrando como que seria já no tecido desse fígado, no caso. Podemos observar, no caso, você vê um monte de bolinhas, né, no caso, bolinhas. Essas bolinhas são adipócitos, são blocos de gordura, bacúolos de gordura, preenchidos dentro do que? Dos hepatócitos. Então, isso provoca o quê? Morte dos hepatócitos e leva no caso, esse fígado, né? No caso, a não absorver, a não metabolizar muitos compostos importantes, que é a função do fígado, no caso. Aí ele vai começar aqui a produzir ésteres de colesterol, que a gente fala, né? Colesterol, aumentar o colesterol, a partir desses ácidos graxos, vai aumento de triglicerídeos, no caso. Isso leva, tanto que o fígado, né, com o passar do tempo, né, você observa de um paciente que tem bastante problema no fígado, esse paciente, o fígado ele vai tendo uma deformação na sua estrutura, ele vai se tornando, dependendo, amarelado, esbranquiçado, as membranas mais externas. É terrível. Professor. Oi. E no caso, quando a pessoa tem cirrose? Ah, no caso da pessoa da cirrose, ele forma o quê? Ele forma bolhas. A superfície ela se torna... Porque tem, lembra, todos esses blocos de colesterol que a gente está mostrando, eles vão aumentando e vão ficando buracos, que vão se tornando cada vez mais externos. E isso leva a processo de inflamação nesse fígado e cria bolhas, no caso, na superfície irregular desse fígado. E ele vai, né, começando já a ter problemas. Aí vem já a fisiopatologia, né, que leva a diferentes doenças, no caso. Mas o importante nesse momento é vocês observarem como essa gordura, no caso, no fígado. Ah, professor, quando a gente vai ir no laboratório, a gente vai ver? Sim, a gente vai ver. Mas, assim, em doenças totais, como eu falei, qualquer pessoa hoje vai ter no fígado áreas pequenas, grandes, isso depende de regiões com quê? Com esteatose hepática, sim, vários níveis, né? Tem nível 1, nível 2, mas assim, a gente tem, isso é normal. Ruim, assim, mas alguém não vai ter, né? Tem gente que não tem, mas tem gente que tem grau 1, que tem bem pouco, bem menos do que um grau 1 de esteatose. Todo mundo vai ter, nem que seja um pouquinho, assim, estou falando menos de 1%, né, gente? Isso envolve alguma coisa, algum processo patológico na gente? Não. Se você tem menos do que 1%, praticamente nada, porque os hepatócitos, eles se regeneram. Ah, mas então na esteatose não se regenera? Não, porque o avanço dessa gordura, ela atrapalha muito nos processos de regeneração dos hepatócitos. Então, isso é outra coisa importante. Bem, a terceira são degenerações hialinas. Basicamente, isso aqui é meio complexo assim, de entender, mas acho que na figura a gente vai entender melhor como que acontece isso. Lembra que tínhamos falado no primeiro slide em degenerações
no caso hidróficos, o edema, que mostramos a figura, vou mostrar para vocês aqui novamente, aqui. Tinha como umas acúmulos, umas manchinhas aqui, vocês estão observando? Está toda a célula esbranquiçada, mas tem uns acumulinhos, como linhas assim, de pontinhos. Isso aí é material que a gente pode chamar, que fica dentro da célula, material pode ser acidófilo, ou seja, são partículas, restos de resíduos que não foram eliminados muitas vezes pela célula, elas ficam conformando esses acúmulos. Ah, mas isso tem a ver com a degeneração, no caso hidrópica? Não, ela envolve mais essa hialina, porque é um acúmulo de material acidófilo, vítreo, no interior da célula. São proteínas também, né? Lembra que tínhamos falado que nos mecanismos de morte celular, de lesão reversível, tinha um mecanismo que ativava enzimas, e uma delas era a protease. Essa protease quebrava proteínas do citoesqueleto e qualquer tipo de proteína que encontrasse ali. Então, essas proteínas que foram quebradas começam a formar que? Lixo. E elas se juntando e formando essas degenerações hialinas. Dentro delas, vamos ter 3 tipos. A degeneração hialina goticular está especificado mais por quê? Por regiões, por órgãos que eles atacam. Essa hialina goticular tem no rim, doenças renais, mais que tudo. Tem o corpúsculo de Russell, né, síntese de proteínas secretoras, que ocorre nos plasmócitos, né, então já está mais envolvido com sangue. E os corpúsculos de Mallory, o fígado, que são enfermidades hepáticas, cirrose alcoólica, no caso, tudo que tem a ver com o quê? Com fígado. Então, a primeira é mais que tudo o rim. Obviamente vai ser, professor, essas são as que tem mais, e somente nessas? Não. Tem em outros locais também, como eu vou mostrar na figura. Na figura estou mostrando cortes histológicos, histopatológicos, na verdade agora, do cerebelo, do sistema nervoso. Todas essas regiões aqui, podemos observar que o cerebelo, ele está, obviamente, estamos mostrando que o córtex, no caso, cerebelar. E na parte interna dessa região, né, que ela é suprida, né, por vasos, né, então, ela também está tendo o quê? Essa degeneração hialina. Mas como, professor? Porque vocês observam que tem um monte de acúmulos, de pontinhos, que se a gente faz o aumento dessa, no caso desse tecido, aumentamos para mais, e observem aqui, essa superior direita que vocês estão observando, ela tem o quê? O acúmulo desse material proteico acidófilo presente, que está, e aqui outro tipo de coloração também, viu, gente? Não é uma coloração hematoxilina e eosina, com que normalmente a gente trabalha, a gente viu, né, nas imagens, quando fizemos nosso primeiro laboratório, que era maiormente hematoxilina e eosina a coloração. Aqui não, aqui já tem outro tipo de coloração, na qual se baseia em quê? No acúmulo desse material, e ele o colora em cores escuras, pretas. Se vocês observam, já a gente fez aqui em 60x, na imagem inferior à direita, você pode observar que, professor, o que é esse aqui que parece uma colher, parece uma figurinha, né? 2 olhos e uma boca? Isso não é nada mais que um neurônio. Esse neurônio está apresentando 2 pontinhos vermelhos. Vocês estão observando os 2 pontinhos vermelhos? Aqui que parecem os olhinhos dele. Eles são o quê? É material que fica dentro do neurônio, que pode ser restos neurofibrilares, que provém de diferentes proteínas, que eles vão ser eliminados. Mas onde eu vou ver, professor, então, aquela parte da generação hialina? Aqui. Esse monte de pontinhos pretinhos que estão aqui do lado. Os mais escuros. Deixa eu só ver. Os mais escuros aqui. Esses aqui. Esses vermelhinhos vão sair do neurônio? Capaz que vão sair dele, sim. Tá? E vão formar esse conjunto, que está todo aqui em grandes acúmulos anormais, porque ele normalmente tem. E por que isso é ruim, gente? No cérebro, a gente não tem sistema linfático. Você se lembra? O sistema linfático é como uma lixeira. Sabe o carro do lixo que vem recolhendo no final do dia, que quando a gente dorme, ele recolhe tudo que sobrou, né, que muitas vezes não foi filtrado corretamente nos vasos, nos capilares, e ele recolhe tudo, beleza, saúde, filtra nos linfonodos. Obrigada. E volta novamente
e volta novamente para onde? Para o sistema venoso, né, no caso. Mas no cérebro a gente não tem sistema linfático. Então esse é um grande problema, porque tem hipóteses que falam de muitas doenças neurodegenerativas que se devem ao acúmulo de substâncias, como essas aqui, como essas degenerações hialinas, no caso. Então, mas como que a gente faz? O único jeito que o cérebro tem para eliminar esse excesso de resíduos, de lixo, ele é dormindo. Se você não dorme, no caso, não dorme o correto, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Tem gente que é pequena dormidora e outros que são grandes dormidores. Isso depende muito. Cada um fisiologicamente tem que se conhecer o que ele é, né? Tem gente que com 5 horas está firme e forte. Tem gente que com 8 horas está assim apenas. Mas tem que dormir o necessário, senão o cérebro não se limpa corretamente e gera esse tipo de degenerações, tá? Até aqui, isso seria basicamente, né, uns tipos de degenerações que provocados por quê? Pelas lesões. Se não acontecer, se não parar isso já entra aqui, as mortes celulares. Dentro delas, nós vamos ter 2 tipos, necroses e apoptoses, tá? Então, são as mais comuns que antigamente as necroses eram chamadas de citonecroses. E a apoptose é morte celular programada, porque o próprio corpo que a produz, tá? Elas são iniciadas por vias intracelulares e genéticas, né? No caso, indução própria da célula, sinalizadores, agentes de sinalização. Bem, o histórico que normalmente a gente vai falar como que aconteceu antigamente, até 1950, antes, se acreditava que todo era necrose. A morte celular de células era provocada única e exclusivamente por agentes externos, agentes etiológicos físicos ou químicos, no exemplo, e mais nada. E era todo célula necrosada. Aí teve vários trabalhos a partir de 1951, esse cientista Glucksmann, que ele começou a estudar essas mortes celulares. E, basicamente, não se pode estudar em gente, né? Então, ele todo foi à base de animais, de mamíferos, no caso. Aí viu em embriões, que ele viu que tinha processos de morte celular que aconteciam, ou seja, necroses naquela época chamado. Em 65, o cientista Kerr, ele descreve nesse artigo dele, em 1965, esse termo. O nome do artigo inicia com esse nome, que é Syncytial necrosis, que significa o quê? Inchaço. Inchaço. Esse Syncytial necrosis. Então, ele percebe uma coisa diferente. Um inchaço em alguns tipos de células, que era diferente em outras. Então, ele fala, mas não era tudo igual? Então, em 1970, outro cientista, Curie, né? No caso, que trabalha bastante com endocrinologia, né? Ele observa que tinha submetido que esse tipo de veneno, que é um benzantraceno, em baixas doses, na corteza adrenal de ratos, no córtex adrenal. Ele tinha observado o que acontecia, o quê? Acontecia morte celular das células, só que de outro jeito, diferente do que normalmente tinha sido falado antigamente. Então, já deu outro problema, né? Mas como assim? Não era diferente? Aí, já em 1900, depois se associou a Curie e Woolley, outro trabalho falando que tinham encontrado diferenças nesse córtex de ratos recém-nascidos que foram submetidos a quê? A falta desse hormônio, desse ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, que está por volta da produção de cortisol. Então, imagina, se você não tem esse hormônio, você não produz cortisol, então isso desenvolve uma série de problemas. Só que eles identificaram que tinha, no caso, tinha a mesma morte celular que no trabalho próprio do Curie, que fez com esse outro cara aqui, o Wiley. Então, dúvidas foram criando-se a partir disso. Somente no caso, quando se juntou Kerr, Curie e Wiley, no caso que eles se identificam, lembra que eu te falava desse Syncytial necrosis, que era um inchaço, né? Eles perceberam que isso acontecia em quê? Em condições fisiológicas e em condições patológicas. Ou seja,
O paciente já tinha uma doença, no caso, tinha uma doença, né? E a morte celular acontecia. E quando era fisiológico, era porque, imaginemos, o útero de uma mulher grávida. Observar, lembra que a gente tinha falado que tinha hiperplasia e hipertrofia? E depois o que acontecia? Já deu à luz, e o que acontecia com o tecido? Ele ia voltar novamente. Só que mecanismos se davam? Mecanismos de morte celular. E por isso que ele estava na dúvida, mas como assim? Se fisiológico e patológico é a mesma coisa? E já foi somente em 72 que eles sugerem, né, falam que o termo necrosis seria um termo, não é único, não é... Nos falta 8 minutos, viu, gente? Vou ir adiantando um pouquinho, tá? Essa necrosis, que não seria o único para descrever sobre morte celular, que tem outros termos, outras coisas para serem pesquisadas, no caso de morte celular, em condições fisiológicas. E aí sugere o termo apoptose. Apoptose vem de uma palavra grega que significava folha dobrada. Uma folha, sabe quando é outono e as folhas caem e não começam a dobrar? É a mesma coisa que ele sugere para esse novo tipo de morte celular. Já vou explicar por quê nas figuras. Já a partir de 80, já começam todos os estudos para falar, e aí se começou, gente, para ver isso. Mas qual que é a importância? Que a partir disso, as doenças foram observadas, processos fisiológicos foram observados de maneira diferente. E isso levou para quê? Para um tratamento, para um diagnóstico diferenciado. Essa foi a grande carta desse tipo de estudos. E aqui só mostrando, né, é aqui a capa do artigo, né, que mudou praticamente desde 71, né, 72 que foi publicado, toda a forma da biologia celular que se conhece até hoje, a patologia, a fisiopatologia, toda a parte da medicina mudou a partir desse artigo aqui, tá? Então, falamos, são dois tipos, duas formas distintas de morte celular, necrose e apoptose. A necrose era antiga, né, mas basicamente um fenômeno degenerativo que provém de uma lesão irreversível que nós tínhamos falado. Elas podem, a gente vai entrar em falar mais delas, né? Elas podem ser ativadas por diferentes mecanismos, pode ser lesão direta, indireta, liberação de alguns tipos de citocinas, e isso leva essa célula a morrer, enfim. Já enquanto a apoptose, isso aqui é um breve resuminho, viu, gente? Do que a gente vai falando. Então, essa apoptose já é o quê? Lembra que tínhamos falado na lesão reversível que o núcleo, ele quando eu estava observando que as organelas estavam morrendo, está todo morrendo, indo para o espaço, ele começava a se proteger, e ele se envolvia, né, no caso de proteínas, de histonas, e o núcleo dele se tornava mais roxo, que eu falei para você, que ele se protegia para que, caso voltasse tudo normal, ela novamente voltava a ser uma célula normal. Só que, nesse caso, isso que ele fazia era a condensação de cromatina. Normalmente, assim, agora eu falo para vocês que isso é o início da apoptose. Ou seja, naquele momento, além da célula tentar se salvar, ele já está falando assim, ó, se não conseguir me salvar, vou para a apoptose. Já vou preparar tudo para ficar. Mas por quê? Porque ela não morre com uma simples necrose. Já vou explicar isso por quê. Porque apoptose e necrose são processos totalmente diferentes. Dentro das mortes celulares, né, tem a apoptose e necrose, são as mais estudadas, mas tem outros tipos característicos, como a mitose catastrófica, a senescência celular e a autofagia. Além disso, tem vários outros tipos de mortes celulares, gente. Entose, pironecrose, perioptose, paraptose, degeneração valeriana, exocitoxicidade, anoides. Nossa, tem um monte de tipos, mas são específicos de órgãos e de tipos celulares. Então, não é muito nosso objetivo. Nós precisamos saber mais do que, no caso, apoptose e necrose, que são os mais conhecidos e que mais se utiliza, né? Então, agora entramos na parte de apoptose. Beleza. Vamos lá, então, gente. Bem,
Então, essa apoptose, ela é morte celular programada, o nome dela, tá? E ela tem diferentes tipos de causas, ela trabalha por quê? Ela trabalha por indução, no caso de vias, que a gente vai falar, vias extracelulares, vias intracelulares, provocada por alguns tipos de enzimas, que elas são ativadas por causa do quê? De morte, né? De lesão irreversível. Aqui no gráfico estamos observando, né, o que a gente tinha falado. Ela é motivada por vários tipos de causas. No caso, condensação que acontece, lembra para vocês que eu falei condensação de cromatina. Como é que aconteceu? Condensação de cromatina. No caso, não há liberação de citocinas, porque lembra que tínhamos falado, as citocinas, elas são envolvidas com o quê? Com processos de inflamação. E isso aí, gente, isso que eu vou falar agora, é o que a diferencia da necrose. A apoptose, ela é um processo que não induz, não produz inflamação, como normalmente seria a necrose. A apoptose não provoca inflamação, já que ele é um evento interno. E as causas podem ser induzidas, como eu falei, a via intrínseca, através de caspases, que a gente vai falar que elas são, né? E por via extrínseca também. O que mais podemos falar? É um mecanismo fisiológico normal, que ela depende de várias vias, no caso, ela está envolvida no quê? Ela está envolvida na ontogênese. A ontogênese é o desenvolvimento normal da célula. Então, imaginemos de uma célula célula tronco e os processos de diferenciação. Então, a apoptose está envolvida em vários tipos. No início da vida, ela está envolvida, tá? A gente vai explicar o porquê, e ela vai até o final da nossa vida que ela está envolvida. O que mais? Regulação do sistema imune, muito importante. Desculpa. Do sistema imune na criação de células sanguíneas, toda a linha leucocitária, defesa antimicrobiana, combate às células transformadas, como no exemplo, o quê? Que célula transformada? A neoplásica, o câncer. Então, ela combate células tumorais. Aqui, o que acontece? Doenças podem ocorrer por excesso ou falta de apoptose. Esse é outro problema. Quando a apoptose ela se torna patológica, aí gera uma doença. Mas também ela é fisiológica, então ela não teria que gerar nenhum tipo de problema, mas pode acontecer. Observamos aqui nessa figura esse é o tecido da hipófise, sabe, do cérebro. Temos a glândula pituitária, ou também chamada de hipófise, que fica no hipotálamo, no final do hipotálamo, no cérebro, na base do cérebro. Então, observamos as células também foliculares, normal, né? Tudo lindo e maravilhoso aqui, gente. Mas observa as setas. As setas estão mostrando o quê? Células em apoptose. Por quê? Observa como elas estão mudando a forma. Algumas têm o núcleo mais roxo. Então, tem o quê? Condensação de cromatina presente. Então, e elas começam a quê? A encolher, no caso, né? Lembra que tínhamos falado que uma vez que a membrana destrói, né? Ela vai levar, no caso, a esse encolhimento, que é o característico das células apoptóticas, o encolhimento. Na figura do lado, nos mostra que também, já aqui é que células do tecido cardíaco, as células do miocárdio. Observa, né, que as células do miocárdio são grandes, né? Elas também vão sofrer processos de apoptose, que está sinalizado nessa aqui, no caso. Então, elas vão ser fagocitadas, no caso, por outras células. E aí que vai se tornar, lembra que tínhamos mostrado na primeira aula, uns buracos, né, que não vai ter nada, já que as células do miocárdio elas não se regeneram. Então, isso vai ser preenchido, por quê? Por tecido fibroso, por células, tecido conjuntivo, tecido fibroso, tá, gente? Isso aí é apoptose.
encolhimento das células e posteriormente vão ser fagocitadas, no caso. Isso depende do tipo, é que elas vão se tornar nada, já vamos observar. Aqui, gente, já que isso aqui é, no caso, microscopia eletrônica e transmissão. Lembra que foi o exemplo que eu falei anterior aqui, é microscopia de luz simples, que a gente vem a 10 metros, por exemplo. Aqui nós observamos a meio metro. Então, você observa todo da célula no interior. Estamos observando, no caso, uma célula, né? Observamos linfócitos, né? Aqui um linfócito, uma célula já maior, que são as que vão fagocitar as células que vão entrar em apoptose. Vão fagocitar as células que estão em apoptose. Essa célula que está separada por amarelo, uma seta amarela, é o macrófago, também outro, que são células que elas fagocitam, né, bactérias, todo tipo de organismos e células estranhas, e também células em apoptose. Aqui no gráfico 2D também podemos observar isso mesmo, né? No caso, as setas são os núcleos das células entrando em processo de apoptose por causa da condensação de cromatina. Aqui na célula, aqui é microscopia de luz normal, podemos observar uma célula, no caso, em processo de apoptose. Observa como ela vai se encolhendo, ela se encolhe, ela já não tem mais limites com os outros, vai gerando o quê? Um espaço intercelular, né, entre as células, ela vai se encolhendo até se transformar praticamente em bolhas, ela vai se fragmentar, na verdade. No caso IMB, podemos observar, no caso, já aqui em microscopia de transmissão eletrônica, né, mas assim, você observa mais de perto, já o que? A cromatina em processos também de condensação, ela apresenta apoptose, porque ela está começando a se desintegrar, vai se fragmentar, observa como perde, no caso, a conformação, cada um deles é uma célula, tá, gente? Observa, cada um desses pontos pretos são células, aqui já é uma célula também já perdeu totalmente o quê? A permeabilidade, a membrana plasmática está deformada, então são células em processos de apoptose. Aqui observados apoptoses em que? Já por imunofluorescência, no caso. E aqui vem uma coisa interessante, que a gente identifica apoptose, por quê? Pela formação de corpos apoptóticos. Lembra que eu falei para vocês que aqui está começando a se fragmentar? Quando se fragmenta em várias bolinhas, né, que a gente chama de blebs, ou bolhas, né, elas vão formar o quê? Os famosos corpos apoptóticos, que a gente vai poder observar nesse tipo, no caso de histologia, por imunofluorescência. Aqui são vários tipos, né? Se observa, e a gente faz quando vai imaginar uma célula tumoral. Em imunofluorescência, a gente identifica em várias, porque às vezes a gente pode ter um falso positivo. Então, tem que ser evidenciado em vários tipos de técnicas para ter uma certeza absoluta e não dar um falso positivo, no caso. As causas dessa apoptose pode ser fisiológico ou patológico. Lembra que eu falei no início na ontogênese, né? Então, no início da vida, quando tem o embrião se formando, você se observa, né, que ele não sai já formadinho, né? Ele está começando a formar, dependendo da semana, né? Cada semana é um processo de formação organogênese. Quando a gente está aqui mostrando para vocês, no caso desse embrião, né? No caso na quinta, sexta semana, tem o desenvolvimento dos membros, no caso os membros superiores, e eles não saem, né, certinho. Você pode observar que os dedos começam a se separar. E quem gera esse processo de separar? A apoptose fisiológica. O corpo manda a morte celular, essas células que estão dividindo os dedos, para separar ele tudo certinho. Por essa reação aqui, você pode observar, por fluorescência, se observa que as células que estão mais amareladas são essas células que estão em apoptose. A gente chama de reação de túnel, mas são as células que estão em processo de apoptose. As outras que não, são células que estão viáveis, que estão normal, tá? Então,
Na embriogênese é um tipo de apoptose fisiológica. Outro tipo de apoptose fisiológica, no caso, é durante o processo de amamentação, né? Durante o processo de gravidez, teve o filho, teve o processo, né, de amamentação. Você sabe, né, que por questões, né, fisiológicas, né, o aumento, no caso dos seios, é normal, mas não é somente o tamanho dos seios, senão das células, que tem processos de quê? De hipertrofia e hiperplasia, mais que tudo. Na figura que está do lado, a gente pode mostrar, vai mostrar, né, que são as células, no caso do seio, que são células, a gente chama de ductos lactíferos, né, no caso. Muitas dessas células, aqui são células normais, né, células, observa elas, mas muitas delas, elas não aguentam os processos, no caso de amamentação, as células não aguentam esse crescimento, não se adequam, não conseguem gerar hiperplasia ou ser hipertróficas. E vai acontecer com elas, vão ser levadas à morte por processos de apoptose. E são essas células que estamos mostrando aqui. Essas outras células são células secretoras normais, que estão secretando leite. Mas esses aqui não conseguiram se adequar, foram mandadas para a morte celular por apoptose. Se fosse por necrose, gente, geraria um processo inflamatório e daria, né, o que seria, no caso, uma mastite. Aqui podemos observar outro tipo de apoptose fisiológica, tolerância imunológica, que a gente chama. No caso, no tecido linfóide, qualquer órgão linfóide que tem, você pode criar, os tecidos linfóides, eles geram o quê? Eles criam linfócitos. Tipo, o que era o apêndice, o baço, no caso, eles são órgãos linfóides. Então, criam bastante tipos de quê? De linfócitos. Aí, o que acontece? Aí você pode observar aqui, cheio total, né? E aqui você vê esse espaço em branco aqui, eles são o quê? Eles são macrófagos. Mas para que servem os macrófagos? Para eliminar aquele excesso de linfócitos. Queira ou não, às vezes gera muito e gera problemas. Então, o corpo manda para apoptose. Aqui podemos observar na outra figura, né? O aumento de células, tem alguns espaços esbranquiçados, na qual são o quê? São os macrófagos eliminando, fagocitando essas células apoptóticas, no caso, esses linfócitos que entraram em processo de apoptose, por questões, né, fisiológicas do corpo, eles são eliminados. Então, acontece, vai acontecer sempre. Aqui, morte de células inflamatórias residentes, né? Quando a gente vai falar apoptose fisiológica, morte de células inflamatórias residentes, qualquer tipo de célula inflamatória. Quais são as células inflamatórias? São aquelas que se encarregam do processo de inflamação, como são neutrófilos, todos os leucócitos praticamente. São o quê? Neutrófilos, linfócitos, até o próprio macrófago também. Só que o que está acontecendo aqui? Você vê vários pontinhos, esse o quê? Já teve condensação, no caso da cromatina, e formação de quê? De blebs ou corpos apoptóticos, aqui que está se formando. Tá? Tem várias dessas células, várias. Causa, se for causas patológicas, se teve um dano no DNA, lembra aquela causa por dano irreversível? Se teve um dano no material DNA, nas proteínas, né, foi mal dobrada, causada por outra proteína defeituosa, leva isso à morte celular. Apoptose, viu, gente? Acúmulo de proteínas deformadas, que falei, infecções também podem provocar isso, para não gerar inflamação. Muitas células são levadas a apoptose. Atrofia patológica também causa apoptose. As características morfológicas, que a gente pode ter uma rápida diferença, né, entre apoptose e necrose, a primeira delas, que vocês têm que nunca esquecer, que necrose gera inflamação. Apoptose não tem inflamação. Isso, nunca esqueçam que isso aí é vital, é muito importante para quando... Por quê? Quando você for ver a lâmina, você vê uma célula necrótica diferente de uma célula apoptótica, porque a célula necrótica vai ter quê? Vai ter células inflamatórias do lado, porque ativou a inflamação. A gente vai falar da inflamação nas próximas aulas.
necrose tem inchaço celular, na apoptose tem encolhimento celular, que também é outra causa característico da apoptose, o encolhimento celular, no caso. Lembra dos corpos apoptóticos, células isoladas ou pequenos aglomerados de células, que são a formação de corpos apoptóticos. E a apoptose, gente, é para bem, porque ela participa nos processos de homeostasia. Já a necroses, ela só gera problema porque gera inflamação. E se você gera inflamação, gera muitos problemas, no caso, para o grupo de células e para o corpo, no caso. Queira ou não, né? Mas é um mecanismo de defesa, né? E o que vai acontecer? O exemplo mais claro que eu falo dessa... Só um minutinho que aqui meu gato quer... Gente, meu gato quer sair. Bem, essa para a gente falar o que acontece. Imaginemos que estamos todos em sala. Estamos em sala e aí o que acontece? Tem um menino, um aluno, colega de vocês, que está com uma bomba. E aí o que vai acontecer? Se ele detonar essa bomba, o que vai acontecer com a gente? Todo mundo vai explodir. Isso seria um exemplo de necrose. Porque ao gerar isso, vai gerar um desordem em todo o ambiente celular. Agora, como seria se fosse por apoptose? Aí entra o quê? Entra um outro aluno de fora, percebe que tem esse outro colega de você está com a bomba, chama ele, chama bem, leva ele para fora e lá fora mata ele ou explode lá fora. O que vai acontecer com o grupo que estava dentro? Nada, vai estar normal e pronto. Isso é apoptose, porque não gera inflamação. Tá? Quem inibem a apoptose? Hormônios inibem a apoptose, testosterona, todo tipo de hormônio, seja masculino ou feminino, eles podem inibir, no caso, apoptose. Prolactina, fatores de crescimento, interleucinas, que são os que provocam o que? As inflamações, hormônios do crescimento, gonadotrofinas, todos inibem a apoptose. Porque já pensou? Se tivéssemos apoptose o tempo inteiro, dá problema. Vai gerar problemas, doenças, que a gente vai falar. Agora, quem induz apoptose? Já também são outro tipo de hormônios, basicamente esteroides, glicocorticoides, já que glicocorticoides, né, a favor da inflamação, progesterona também nos dois casos, mas isso se dá dependendo a situação da mulher, no caso. Está grávida ou não? Está entrando nos processos de menstruação ou está acabando com a menstruação. Isso já é dependente, mas ela está presente nos dois. Hormônios da tireoide também, citocinas, todas as interleucinas possíveis, radicais livres, que são mecanismos de morte celular, óxido nítrico, que também está envolvido com morte celular. Que doenças estão associadas com aumento, no caso de apoptose, gente? Com aumento. AIDS, Alzheimer, Parkinson, infarto do miocárdio por isquemia, doenças hepáticas. Tínhamos acabado de falar, né, da degeneração gordurosa ou esteatose hepática, que é o início, osteoporose, porque a apoptose é morte celular. Então, se eu vou ter um excesso de apoptose, muitos órgãos, muitas células vão morrer. Tá? Agora, doenças associadas com a diminuição da apoptose. Câncer também, doenças autoimunes, lúpus é um claro exemplo delas, doenças que atingem o rim, basicamente os glomérulos, glomerulopatias, né, que a gente fala, mas essas são aquelas que estão envolvidas com um fator imune, né, autoimune, no caso, que o próprio corpo se faz dano. Então, isso é o que? Diminuição da apoptose. E infecções virais, a maior parte disso. Então, a gente está falando agora de vírus, né, por causa do Covid, então podemos observar, né, que essas doenças, né, no caso coronavírus, elas podem também provocar diminuição da apoptose. E se eu não tenho diminuição da apoptose, eu não estou eliminando células que já estão programadas para morrer. Isso gera um acúmulo. No próprio alvéolo pulmonar, né, que é onde atinge o Covid, você pode ver esse exemplo, por causa dos macrófagos. Os macrófagos param de agir.
param de agir e não conseguem eliminar o acúmulo, né, que tem, né, no caso de células virais. E isso é proteção do próprio corpo, viu, gente? A necrose, gente, a necrose basicamente é um tipo de morte celular, só que basicamente ela é irreversível, ela não é provocada pelo corpo de maneira assim programada, ela pode acontecer em qualquer momento. Pode ter um aumento de QD, eosinofilia, no caso, aumento de eosinófilos, que é outra célula de proteção, né? E alterações nucleares, condensação de cromatina, que tínhamos falado. Isso se dá por alguns nomes, né, específicos, como a picnose, que é o encolhimento do núcleo, formação, né, de bolhas, no caso, redução do volume nuclear, redução, cardiorrexis, né, no caso, um núcleo que sofre fragmentação, né, vai ser a destruição, formação de corpos apoptóticos, cariólise, dissolução da cromatina. Isso aqui, gente, já é lesão irreversível. Não tem nada a ver com lesão reversível, tá? Quais são os tipos de necrose? Porque além disso, tem tipos de necroses. O primeiro deles, no caso, que é necrose de coagulação. É o mais comum dentro das necroses, no caso. Aí o que acontece? No caso, o órgão que é atingido, ele se torna amarelo. Esse tipo de necrose torna-se amarelado, sem brilho, né? Mas de forma irregular ou basicamente triangular. 99% das vezes, dependente da destruição de um ramo arterial e órgão com circulação terminal. Então, ela vai atingir, basicamente, também, vai destruir, no caso, os vasos sanguíneos, né, na parte arterial que atingem esse órgão. Essa tonalidade pálida da área necrosada, causada, né, pela falta de oxigênio dos vasos, onde observamos mais normalmente nos infartos, seja de coração, rim, vaso e ou tumores também que encontramos. Observamos na figura, aqui podemos ver assim, um corte transversal de um rim, tá? Corte transversal de um rim, e podemos observar várias regiões avermelhadas, hemorrágicas, mas tem uma região triangular, amarela, sem brilho, que está apresentando essa necrose por coagulação. Mas por que se torna amarela, gente? Porque aqui aconteceu o quê? Inflamação, teve aumento de algumas proteínas, que a gente fala fibrinas, que a coloração da fibrina é amarelo a laranja, então o acúmulo que ela vai ter aqui vai tornar dessa cor, amarelada, às vezes alaranjada, isso depende muito. E se observamos ela no corte histológico, aqui do lado, né? Já vamos observar mais que tudo, né? Aqui os glomérulos, totalmente já entrando em processo de degeneração. Mas, professor, como se identifica que está ruim? Primeiro, edemas. A gente tem que encontrar edemas. Observa nessa região aqui, totalmente que um pouco levemente esbranquiçado. Esses são que os túbulos. Lembra que até tínhamos dado um exemplo em lesão reversível? Os túbulos renais também estão entrando em processos de morte, necrose celular. Mas o que mais, professor? Os pontinhos roxinhos. Ah, isso aí era de apoptose, condição de cromatina? Sim, mas também vai ser o quê? Presença de células de defesa presentes, no caso, né? Infiltrado, o que a gente chama de infiltrados inflamatórios. Quando a gente tocar inflamação, a gente vai ver com mais detalhe essa parte. O outro tipo é de liquefação, no caso. E essa de liquefação está envolvida com enzimas hidrolíticas. Então, enzimas hidrolíticas vão quebrar moléculas de água presentes dentro dessa célula. Sabe que a célula tem água, né, normalmente. Então, isso vai tornar que essas células vai tornar mais que com maior líquido e vai se juntar com quem? Com a fibrina. Lembra que eu tinha falado de fibrina? E vão formar o que a gente chama de pus, que é uma reação inflamatória. Todas as células aqui tiveram inflamações crônicas para chegarem a esse tipo de necroses, no caso por liquefação. Geralmente vamos encontrar ela mais no cérebro.
Aqui podemos observar aqui essa necrose por liquefação, toda essa região, basicamente, formada. Ah, por que deu isso, professor? Pode ter sido um vasoespasmo, uma isquemia, que não foi resolvido, um trauma, um traumatismo encefálico, um próprio tumor, um glioma, né, que são células tumorais, no caso no cérebro, específicas, pode ser um glioma, mas elas geram o quê? Essa necrose liquefativa. O que gera o quê? Perda de muitas funções neurológicas, no caso. Em algumas regiões está já avermelhada por causa que tem alguns vasos que ela vai progredindo, né? Com o aumento dessa necrose, ela vai atingindo outros vasos e, queira ou não, gera hemorragia, pequenas microhemorragias. Bom, aqui não é tanto micro, né? Mas no início ela gera microhemorragias. Outro tipo é a necrose caseosa. Ela vem do quê? Do cássio, que significa queijo branco e fresco. Sabe queijo? Bom, não vou dar tantos exemplos, senão depois vai chegar para comer um queijinho e vão lembrar da necrose. Não esqueçam isso. É cássio por causa da forma que a gente vai ver. Então, é uma substância, uma massa amorfa, esbranquiçada, cor do queijo, sem brilho. A gente pode observar bastante ela no caso da tuberculose, né? Que é no pulmão, basicamente. No pulmão, o bacilo decote, ele, quando vai, né, no caso, provocando, destruindo células, ela vai provocando, agredindo e provocando esse tipo de necroses de coagulação. E em conjunto ainda com a liquefação, que a gente tinha visto anteriormente. Microscopicamente, né, uma massa eosinofílica, eosinófilos, com restos nucleares fragmentados. Então, um monte de pontinho roxo. Observemos aqui, no caso, nesse pulmão, né? No caso, foi um corte longitudinal do pulmão, que tem tuberculose, toda essa região, né? Obviamente, não é tão branco, né, como os conceitos nos falam, mas, enfim, esse aqui também foi um órgão que foi levado, no caso, como fala, colocar em formol, né? E o formol, queira ou não, vai mudando muito a coloração. Mas normalmente tem essa coloração, é bem branquinho. No caso, a gente viu, né, algumas vezes alguns estágios, né, que trabalhava e mostrava, é bem branquinho, apenas tem, né, quando retiram, fazem a necrópsia, a necropsia dele também. Essa região. Bem, e a necrose gordurosa, né, ocorre basicamente tecido adiposo, tecido gordo, né, por assim falar, tecido adiposo, é basicamente provocado por enzimas líticas pancreáticas, então ela vai ser bem clássica onde? Na pancreatite aguda, no caso que podemos observar ela. Ou também em pessoas obesas, né, que tem também um trauma, né, uma agressão mecânica, no caso em pessoas obesas, também pode provocar isso. Macroscopicamente, né, pode parecer pingos de vela ou depósitos de giz branco, como observamos aqui na figura. Isso aqui é o pâncreas que estamos mostrando. Observa o pâncreas e esses pontinhos bem esbranquiçados, que a gente chama de necrose gordurosa, provocada pelas enzimas próprias do próprio pâncreas. Tá? E a última, no caso, essa necrose gangrenosa. Essa necrose gangrenosa, basicamente, geralmente ela vai se envolvendo com os vários outros tipos de necrose que a gente falou, basicamente, mas ela está envolvida quando tem situações de morte celular provocadas por isquemia. Gangrenas, no caso, são necroses que ocorrem devido ao fenômeno de isquemia, como tínhamos falado, processos de liquefação que levam à putrefação, no caso. Então, já é um órgão pútrido. Estamos falando de vários essa doença que provocou a necrose não é nada comparado com os outros tipos de necrose que a gente foi observando, tá? Essa gangrenosa já é estágio final, no caso. E ela tem de vários tipos, úmida, seca, gasosa, no caso. Isso depende do tipo de doença que está atingindo, né? O órgão, principalmente, pulmão. Bem, gente, está nos faltando 8 minutos. Nos falta, eu acho que a gente consegue chegar.
Mitose catastrófica, basicamente, é um tipo de necrose que acontece o dano, basicamente, durante o processo da mitose, bem básico, falha na mitose, tá? Se você observa essa imagem, a célula ela se divide, né? E ela vai gerando, né, fases no ciclo celular, se dividindo mitoticamente. Só que chega um momento que ela acontece, como o próprio nome fala, uma catástrofe. Ocasionado por quê? Por causa do núcleo. O núcleo começa a gerar um problema e essa célula vai ser levada à apoptose. Mas, no caso, essa célula continua se dividindo. E, ao se dividir, chega em alguma fase que ela vai se dividir em duas, né? Uma vai se dividir em duas. Uma vai ser levada à apoptose e a outra célula vai ter, no caso, uma divisão, no caso, uma forma simétrica. Então, ela vai continuar viva, mas uma célula deforme, que não é normal. E a outra célula que foi levada à apoptose, aconteceu o quê? Um processo de mitose catastrófica. Então, nunca devia ter acontecido, mas por falhas nessa fase do ciclo celular, a metáfase, que levou, no caso, a essa produção. Então, como poderíamos assim resumir ela? É um dano provocado na metáfase que levou que a divisão celular em uma célula irregular e uma célula com mitose catastrófica que foi levada à apoptose. Tá? A gente não precisa entrar em detalhes com a micronucleação e a multinucleação, mas é importante vocês souberem que acontece isso normalmente. E isso dá, né, no caso, em doenças genéticas. A senescência já é um processo que envolve o quê? Vida celular da célula. Vocês sabem que nossas células têm um tempo de vida, né? Normalmente a gente faz cultura celular e consegue reproduzir várias vezes, mas chega um momento que você cultiva, reproduz as células e já não reproduz. Chega na 8ª geração, você não consegue mais produzir células, cultivar, porque ela levou o quê? A senescência dessa célula, a vida final, né? Então a gente está associado a essa senescência com envelhecimento. E isso pode ser provocado por muitas coisas. Um deles pode ser drogas, medicamentos, o dano do DNA, né, causas genéticas, estresse oxidativo, radicais livres, cultura celular. E tem também a outra característica, que é a autofagia. No caso, a autofagia é um processo já genético, né? Adaptativo, evolutivo e controlado, como falei, geneticamente. Isso acontece quando temos um processo, um estresse metabólico. Então, se a gente fala em metabolismo, pode ser proteínas, lipídios. E isso vai levar o quê? Essa autofagia. É a própria célula se digerindo. Assim como fala, autofagia é comer. Então, ela se come a si mesma. Mas a gente não está se comendo, ou seja, ela não vai se comer a si mesma. Ela vai digerir, no caso, alguns componentes da célula. Organelas, pode ser o caso. Então, ela digere, né, alguma mitocôndria, algum retículo endoplasmático que esteja tendo algum problema. Ela sozinha provoca essa autofagia. Tá? Isso acontece bastante também com células tumorais, os processos de autofagia. Quais são as características moleculares da apoptose? Basicamente, controle genético, que ela seja genética, caspases, que a gente já vai falar, né, que são as caspases, proteínas BCL2, que são as que ajudam nos processos de apoptose, proteína P53, que é o guardião, no caso de guardião do DNA de cada célula, e os fatores de necrose tumoral. Todos esses fatores estão envolvidos na apoptose. E também eles são utilizados muitas vezes por células tumorais. Porque a célula tumoral, o que quer? Proliferar. Ela não quer ter morte celular nem por apoptose, muito menos por necrose. Bem, como que acontece normalmente esse controle genético dessas células? Imaginemos, o organismo encontra uma célula tumoral, então ela tem que mandar essa célula tumoral a morrer. Ah, mas não é somente, professor, com os linfócitos, todas as células de defesa, não. Às vezes ela mesma provoca que na própria célula celular se autodestrua. Através de quê? De proteínas, de enzimas, como BAX, BCL2, isso dentro da célula, né?
é uma cascata. Essa BAX ativa essa BCL2, uma proteína que está dentro da célula. Essa vai ativar, a sua vez, a PAF-1. E uma vez que ativou a PAF-1, automaticamente se ligam as caspases, que são proteínas que sinalizam morte celular. Então, se ligou a caspase, já era. Iniciou os processos de apoptose. Isso, assim falando, resumidamente, o que acontece dentro da célula para ela se encolher. Lembra que a gente tinha falado? Se encolhe e forma corpos apoptóticos. Mas o que acontece dentro? Acontece essa cascata de eventos, tá, gente? Não precisa, assim, a gente ter bastante nessa parte, que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Quem são as caspases? Essas caspases, né, são as que iniciam e executam apoptoses, tá? Elas possuem ligações. Lembra que eu tinha falado que ela se ligava com a PAF? Então, ela tem um receptor. Toda proteína, todas elas têm receptores. E aí elas vão se ligar, no caso, a esse tipo de caspase. Só que no corpo temos vários tipos de caspases, 14 especificamente. Somente as que estou mostrando aqui são as que participam com a apoptose, tá, gente? As outras estão envolvidas em outro tipo de células, de processos de linfócitos até. 3, 6, 7, 8, 9 e 10 são as que estão envolvidas com a apoptose. Bem, e a família, né, como que se inicia, então? Elas são geradas, no caso, a partir de simogênios, que são os sinalizadores de morte. Elas vão clivar as caspases, e as caspases vão começar a produzir os processos de morte dentro da célula, quebrando o citoesqueleto, quebrando os núcleos, e leva para a morte celular. Tá? É bem simples essa parte aqui, mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. E as BCL2, assim como a gente tem proteínas que nos ajudam, vamos ter também proteínas que são proteínas indutoras e repressoras de morte por apoptose, que são essas BCL2, e temos as BCLXL, tá, gente? Elas inibem a apoptose. Ah, professor, mas o senhor falou que tinha as que ajudam a promover, sim, mas também temos as que inibem, são da mesma família, tá? A grande família é BCL2, dentro delas temos as BCL2 do bem, que são essas que ajudam a provocar apoptose, e as do mal, entre aspas, porque inibem a apoptose. Isso vai depender da situação. Elas vão fazer o quê? Liberam citocromo C. Você se lembra da citocromo C, né? Que era a proteína encarregada da liberação da morte, né? Da mitocôndria na lesão reversível. E, no caso, elas vão trabalhar, no caso, frente a outros agentes antiapoptóticos. Também é difícil a parte de compreender, mas com exemplos a gente vai ver. Bem, e para finalizar, as famílias da proteína BCL2, né, que inibem a apoptose, e tem as que desencadeiam a apoptose, como BAX, BAD e BCLXL, tá? Que desencadeiam. Gente, esse